Segunda Crônicas, capítulo de número 1. Depois da oferta que fez Salomão, a maior de todas as ofertas. Salomão ora a Deus, e Deus fala com ele. Naquela mesma noite da oferta do sacrifício, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede-me o que tu queres, que eu te dê, eu posso te dar. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, Senhor Deus, confirma a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, tão numeroso como pó da terra. Eu lhe peço, dai-me, pois, sabedoria, e também conhecimento, para que eu possa sair e entrar diante deste tão grande povo. Porque quem poderia julgar a este povo tão grande, Senhor? Então Deus disse a Salomão, aleluia, porquanto houve isto no teu coração, este propósito, e não me pediste riqueza, fazenda, honras, nem a morte de teus adversários, nem tampouco pediste dias longos de vida, mas me pediste sabedoria e conhecimento para julgar o meu povo, sobre o qual eu te coloquei como rei. Eu te darei sabedoria, aleluia, eu preciso também. Te darei conhecimento que te são dados, te darei riqueza, aleluia, a riqueza vem depois da sabedoria. Te darei fazenda, propriedades, honra, qual nenhum rei antes de ti teve e depois de ti. Não haverá ninguém que recebeu o que você recebeu, Salomão, porque me pediu o sobrenatural, sabedoria. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo em forma de coral do norte ao sul, do leste ao oeste, para sempre seja louvado. O programa que te acorda pela manhã é o Bom Dia Espírito Santo, para te dizer: Jesus está voltando, Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo. É da Bahia para o Brasil, todo o Brasil. É o Bom Dia Espírito Santo, é o encontro dos vasos, é o congresso Línguas de Fogo, é o show da bênção, é a voz da profecia, por que não dizer, é a Universidade da Fé, da Bahia para todo o Brasil, cobrindo todo o território nacional, do Iapoque ao Chuí. Estamos falando também para a África, Ásia, Oceania, Américas, porque estamos pela Rede Cruzeiro de Comunicação. Estamos também pela ICBRN Rio Grande do Norte, Natal. Estamos pela Rádio Cultura da Bahia, pela Rádio A Voz da Bênção. A Voz da Bênção é sucesso. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok. Estamos também pela Rádio Rede Dias Dávila de Comunicação Estadual. Estamos cobrindo todo o Brasil neste instante.
em que os ponteiros do relógio apontam para o céu do infinito, marcando 5h10 deste iluminado dia. Que dia é hoje? Hoje é dia 21. Estamos aqui anunciando sabedoria, a paz, a salvação, a cura divina. Estamos aqui tocando a trombeta no Monte Sião. Depois de uma sexta-feira abençoada, de um sábado abençoado, de um domingo de excelência, estamos de volta, apresentando mais uma audição do Bom Dia Espírito Santo para todas as nações do mundo. E bem-aventurado é aquele que entende o que eu entendo, que crê no que eu creio, que segue a quem eu sigo, Jesus, que entende a lei do Senhor, que é perfeita. Bem-aventurado é aquele que está de acordo com Gênesis, Apocalipse, e aprende a caminhar pelo caminho, a verdade e a vida, entrar pela porta estreita e se converter dos maus caminhos. Pessoas de todo o Brasil já estão chegando para estar conosco. Pastor Antônio Marcos Costa, Tatiana Moraes, Eliene Santos Queiroz, Pastor Rogério Magalhães, Hudson Lima Costa. Sejam todos bem-vindos. Mais um programa em excelência, sabedoria. Estou aí, Rogério, Naldo Gomes, Iraci Alves, Amanda Andrade, as ovelhas queridas, Rebecas, os vasos, os canelinhas de fogo, já levantam pela manhã para dizer, como eu digo e aprendi a dizer: bom dia, meu amigo, meu orientador, meu conselheiro. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Graças a Deus por mais uma oportunidade, não é? Deus abençoe. Luísa Lopes já chegou também para estar conosco. Estamos ao vivo, diretamente do bairro da Barra, Salvador, para todo o Brasil, Europa, Ásia, África e Oceania. Esta é a maior corrente de mãos dadas do Brasil. Esta é a corrente de mãos dadas pela fé de todo o Brasil. É a oração da janela, é a oração da parede, é a oração no metrô, é a oração debaixo do chuveiro também. É a oração sentado em volta da mesa, já tomando café para sair para o trabalho. É a oração do carro particular, do Uber, do táxi. É a oração no hospital, no manicômio, no presídio, na ala masculina, feminina. É a oração no aeroporto. Quinta-feira, esta hora, eu vou estar orando no aeroporto. É a oração da fé no leito de felicidade ou de solidão. Esta é a oração que Deus ouve de uma alma agradecida, de um coração regenerado. O profeta Daniel abria a janela a 400 quilômetros de distância da Babilônia em direção a Jerusalém. E ele orava com a janela aberta. Ezequias orava com a cara na parede. Jonas, misericórdia, orou no bucho do peixe, na barriga do peixe, nas entranhas do peixe. Daniel orou na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego oraram dentro da fornalha de fogo ardente. Tribulação, misericórdia. Elias orou debaixo de uma árvore. Joanas orou debaixo de um pé de abóbora. Girimum. Quantos mais oraram, hein?
os apóstolos, os discípulos, os profetas, os patriarcas, as mulheres de Deus. Joquebede orou às margens do rio Nilo para Deus proteger o menino Moisés. Não importa onde você ora, se é na janela ou se é no vale. No vale, a oração é mais profunda. Não importa se você ora na planície ou na mata. O importante é falar com Deus, Marta Machado de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, seja na igreja, seja fora da igreja, seja num quarto de hospital, em uma enfermaria, dentro de um avião caindo, misericórdia. Seja diante da família ou escondido da família, o negócio é estar com o nosso fio de prata, comunicando com os computadores de Jeová, Jiré. Como é gostoso, hein? Levantar pela manhã, ligar o celular, o notebook, o rádio de pilha, o rádio antigo de válvula. Será que ainda tem rádio de válvula, meu Deus? É gostoso levantar pela manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo. Marta Machado já chegou, Edneide Arruda, Adriana Inha, Maria de Fátima Pires, sejam todos bem-vindos. Esta não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que tem compromisso com a salvação de sua alma. O Salvador Jesus me pôs aqui para salvar a sua alma com a palavra da vida. Jesus uma vez falou, ele indo a caminho da casa de Jairo, ele encontra com uma mulher hemorrágica, uma mulher que sangrava, e ela tocou em Jesus, e Jesus falou, senti que de mim saiu virtude. Você sabe o que é virtude? Sabe, Maria de Fátima? Sabe, Soraya Souza, o que é virtude? Virtude é vida. Sabe o que é Rogério Magalhães? Rogério está falando ali em várias coisas lindas. Deus te abençoe, filho. Sabe o que é virtude, Edneide Arruda? Jesus falou como homem abençoado, batizado com o Espírito Santo nas águas do Jordão. Sabe o que foi que Jesus falou? Senti que de mim saiu vida, virtude. Virtude é vida. É isto aí, Amanda. Virtude é vida. De nós tem que sair vida para este mundo morto, para o campo espiritual. Se do Daniel não sair vida, se da Zuleide, do Rogério, do Jair Francisco, da Amanda, da Soraya não sair vida, qual é a vida, a diferença que nós estaremos fazendo? Nenhuma. De nós tem que sair ressurreição, vida, porta, caminho, carne e sangue do Cordeiro. De nós tem que sair vida, porque o mundo jaz nas trevas, no pecado e na morte. E nós somos representantes da virtude, da vida. Por isso que ele foi para o céu, mas ele disse, eu vos dou poder, autoridade neste mundo para pisar serpentes e escorpiões. Em meu nome, Jesus falou no nome dele,
aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E a Bíblia diz que ele subiu e assentou-se à direita do Pai, e enviou o Espírito Santo Consolador para continuar a obra na terra através da instrumentalidade humana. A obra não para, porque o Espírito é eterno, o Espírito de Deus é eterno, o Espírito do homem Daniel é eterno, o Espírito da Edneide, da Zuleide, da Dalva, da Iraci são eternos. A carne volta à terra como era, volta ao pó como era, e o Espírito volta a Deus, quem o deu. O Espírito é eterno, Deus é eterno, a eternidade será a nossa habitação para todo sempre. O céu não é mitologia, é realidade. O inferno também não é mitologia da cabeça de teólogos. O inferno existe. Deus criou o inferno para o diabo e sua galera, sua família, sua equipe, misericórdia. O inferno não foi criado para mim. Eu pertenço ao outro lado do abismo. Eu pertenço ao paraíso da glória de Deus. Espírito Santo. Graças a Deus. Espírito Santo. Como é bom estarmos aqui, hein? Uma vez Pedro falou para Jesus, o apóstolo Pedro: como é bom estarmos aqui. Vamos permanecer aqui? E vamos fazer uma tenda para nós? Pedro falou isso no Monte da Transfiguração. Vamos continuar por aqui? Mas Jesus ainda não tinha terminado o seu ministério nem a sua missão. No pé daquele monte havia um pai desesperado. Havia um menino lunático. Havia alguém que precisava da bênção. E Jesus falou: não vamos permanecer aqui. Vamos continuar até cumprir as Escrituras. E eu estou aqui também para isso. Pregando, viu? Almeida, tá entendendo, Almeida? Pregando. Uns aceitam, outros não aceitam. Uns crê, outros não crê. Mas a missão que Deus me deu é tocar a buzina em Sião. Aqui é pregador da fé, tá bem? Fique conosco. Programa que está batendo aí em seu computador, celular, aparelho de televisão, notebook, rádio AM, FM, rádio online, é o show da bênção. Bom dia, Espírito Santo. Eu quero falar hoje sobre sabedoria. Baseado em 2 Crônicas, capítulo de número 1, a partir do versículo 7. É uma meditação e uma oração para termos, nos dias atuais, sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. A sabedoria não é conhecimento. Conhecimento é uma área da ciência do homem da terra. Sabedoria é mais do que tudo isso. Vem de Deus para os canais vitoriosos. Fique conosco, tá bem? A partir de agora, vocês podem comunicar comigo de qualquer parte da Europa, Ásia, África, Brasil.
enviando o seu pedido de oração. Quem ganha a alma sábio é. Quem faz pedido de oração também sábio é. Por que, missionário? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tá bem? Mande para mim, para colocarmos no livro profético dos anjos o seu pedido de oração. Coloca este número na porta da sua geladeira, espelho do quarto, o espelho do guarda-roupa. Coloca na bolsa, na agenda, este número. É o telebênção, é o telezap. Tá entendendo, Maria de Fátima Pires? Você já mandou, Maria de Fátima, o seu nome para o livro dos anjos? Culto da família. Leve alguém da família para receber oração. Cláudia de Jesus está comunicando ali comigo também. Mande seu pedido para o 71 99 711 78 81. De qualquer parte de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia. Mande seu pedido para o Telebenção. Às vezes você tem aí na sua casa o número do moço do gás. É o telegás, é o telesexo, misericórdia. Mas você não tem o número da bênção, que pode te socorrer, te ajudar, te valer no momento de fundo de poço ou de vale. Este é o telefone da salvação. É telefone da salvação em todas as áreas. Jesus é Salvador. Este é o telefone da salvação. Que salvação não fala só da salvação na eternidade, fala de grandes livramentos. Então anote. 71 é o código de Salvador. 99 711 78 81. Mande agora seu pedido de qualquer parte para aquela pessoa que está no presídio, no manicômio, na UTI, na CTI, nas drogas, no crack, na maconha, na pinga, no prostíbulo, na miséria, a ponto de pôr uma corda no pescoço e se matar, pular da janela. Mande para mim o nome deste moribundo, deste algemado pelo cão. Mande! Tenha bom ânimo, esforce. 71 99 711 78 81. Entenda como é importante semear a boa semente. Tem gente que não vem nunca à igreja, mas o nome precisa estar no livro dos anjos. É a única igreja no Brasil que tem o livro dos anjos, é a Catedral da Bênção e a sede aqui no estado da Bahia por uma revelação de 1969. Será que vocês entendem o que eu falo? Olha aí, pessoas já mandando aqui para mim, pedindo por Edmilson, Edivaldo Felipe, pai, irmãos, sobrinhos, Mateus, Gabriel. E alguém ainda pede assim, ó, não divulgue meu nome, misericórdia. Assembleia de Deus de Periperi, alguém pedindo aqui pela Assembleia de Deus de Periperi. Tenha uma semana abençoada. Alguém fala aqui para mim, pede oração e diz, tenha uma semana abençoada. Sim, vamos ter mesmo, porque eu vou estar em Brasília a partir de quinta-feira agora para oração e jejum. Edneide Arruda mandando aqui seu pedido pelo filho Everton. Amém. Pessoas aqui já de várias partes do Brasil. Bom dia, meu nome é Alzira, só fiz todas
e pedindo aqui pelos filhos, marido. Quero uma palavra para mim ler e sentir forte. Leia 2 Crônicas, capítulo 1. Abra a Bíblia e leia. Você não tem a Bíblia? Shalom, paz, Deus vos abençoe. Estou passando para pedir orações. Cobertura espiritual, pastora Mônica Fonseca. Bom dia, missionário. Coloca os nomes dos meus filhos no livro dos anjos. Marcelo, Fernanda, Aliane e José. Tá bem, filha. Gente de todo o Brasil pedindo a inclusão de nome de sua família no livro da divina revelação, o livro dos anjos. Missionário, é livro de oração, é mais do que oração, é oração, revelação, jejum, e enfim, é aquilo que Deus falou que eu estou falando para vocês. Tá bem? Já são 5h da manhã e 31 minutos. Programa é o Show da Bênção. Amanhã eu quero pregar sobre o assunto que nós vamos falar hoje e ministrar a unção poderosa que você talvez nunca tenha recebido, a unção da sabedoria. Conceição Aparecida está ligada conosco. Genilde Guerra já chegou também. Família Guerra, sejam todos bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloque aí agora o copo com água. MBB e CB Sede, Deus abençoe. Por que não coloque aí o nome completo? Coloca lá MBB e CB Sede. Colocando iniciais, a gente não sabe o que são. Coloque aí o copo com água, um pouquinho do azeite, creia em Deus e na santa unção também. Tá entendendo, Dani Carvalho? Apresenta a Deus seu celular, seu notebook. Viu, Roseli Santos? Apresenta a Deus a mamadeira da criança, a fralda, a fronha, a manta. Apresenta a Deus seu pedido de oração. Apresenta a Deus seu pedido de oração, fotografias, caixa com medicamentos. Vocês nem imaginam como é importante, viu? Apresentar a Deus as caixas com medicamentos. Cura pela ciência e cura pela fé. Porção dobrada da bênção que você precisa. Apresenta a Deus aquelas caixas com medicamentos, fronha do travesseiro, lençol, toalha da mesa, faça isso. Apresenta a Deus carteira de trabalho, protocolo, chave do carro, do Uber, do táxi, porque aqui é a oração da janela, a oração da parede, a oração do vale, a oração do fundo dos oceanos queferjoanas, a oração do Monte das Oliveiras, a oração do Monte da Transfiguração. São tantas orações, não importa onde você ora, o importante é que o seu coração esteja endereçado ao Salvador certo, tá bem? Apresente a Deus aí agora seu pedido sobre aquele processo e também aquele projeto de passar no concurso público, a vitória sobre a bolsa de estudo. Abra o seu entendimento e apresenta a Deus o seu clamor. São 5h34 minutos. Vamos louvar a Deus, vamos cantar para o Senhor. Vamos exaltar aquele que é digno de toda honra, de toda glória.
formando o Internacional Coral da Bênção. É através deste programa que se forma o Coral de Mãos Dadas em todo o Brasil, Europa, Ásia, África. Só podia ser da Bahia para o Brasil, porque aqui é o evangelista Daniel de Oliveira, um nome, uma revelação, missionário da Ordem de Cristo. Vamos cantar Tatiana, Anaildes, vamos cantar Maria Eugênia Santos, que domingo não veio para a igreja, estava dormindo, não é, irmã Guida? Vamos louvar a Deus, Guida, mulher forte da Avenida Peixe. Bom dia, Espírito Santo. Canta, Brasil! Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Canta, Brasil! Silvia, canta, Silvia, Anaildes, Tatiana. Fogo abrasador, Canta, Tereza. sobre terra santa, Canta, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso. Canta, Curitiba. Canta, Belo Horizonte, Brasília. Eita, eu vou estar aí quinta, sexta e sábado. Domingo não. Domingo eu já estou de volta para pregar para o povo de Deus na Bahia. pode apagar esse amor, ninguém detém. Canta, Angelice, com esta voz de fuinha. Senhor, diz o noivo vem Canta, Jane. espalhando suave A oração aqui é na janela. Misericórdia. Canta, Fátima. unção do sal, Você não gosta de cantar, não é, Fátima? Vigia, hein? Canta, Soraya. na pureza e esplendor, Canta, ICB Sede, que eu não sei o que é aquilo ali que eles botam. pra reinar com seu Senhor, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse amor, ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. O Brasil acorda para fazer a oração de mãos dadas, a oração da janela, a oração do monte, do vale, da cama hospitalar, do presídio, no manicômio, na plataforma de petróleo lá em Macaé, lá em São Gonçalo, lá em Niterói, lá em Belo Horizonte, lá em Brasília. O povo de Deus acorda para orar com a cara na parede, porque às vezes não pode levantar da cama. Missionária Paz, manda uma palavra profética para a minha vida. Mariana, Mariana, leia 1 Crônicas, capítulo 1. Abra a Bíblia aí, filha, e leia. Tá bem? Pessoas aqui pedindo a inclusão de seus nomes no livro. Shalom, bispo, peço oração por minha vida financeira, saúde. Amém, estarei colocando sim seu nome no livro dos anjos, viu, Tatiana Castro? Deus te abençoe, Tati. Alguém mandando aqui para mim também mensagens da Bíblia. Bom dia, missionário. Peço oração por toda a minha família. Por Davi Oliveira, Daniel Oliveira, olha aí, rapaz, Damião Oliveira, família Oliveira, Beto, Landro, Zelito, Conceição, tá bem, Fátima. Estaremos orando, filha querida. Pode continuar me mandando pedidos para o 71 99 711 78 81. Leila Lopes chegou para estar conosco. Mulher... Essa irmã coloca um negócio ali que eu não entendo nada. ICB Mulheres da Benção, mas antes ela coloca as iniciais ali também que eu não entendo nada. Facilite as coisas, irmã. Leila Lopes, ninguém é adivinho para adivinhar as iniciais, não.
Amélia Ribeiro pede cobertura espiritual e a inclusão do nome da família no livro dos anjos. Andressa do Amor Divino, Antônio Nogueira, Antônio Pessoa, Ari Gomes, pedindo a inclusão de seus nomes no livro dos anjos. Audiceia Ariane Berguima, Carlos Benício Lopes, Catarina dos Santos, Celestrina Moreira, Cirilo Marques, Claudemiro Lacerda, Creonice dos Santos, Dalva Maria, Dilma Regina, Divacir Souza, Edson de Nazaré das Farinhas. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Raul. Bom dia, Iraci. Bom dia, Leila. Elza Marques, Erivaldo Santos, Edivaldina Paim, Elisângela da Silva, Francisco Anjos, Frank Bispo, Ivan Aguiar. Todas estas pessoas pedindo a inclusão de seus nomes no livro dos anjos. Ivone Pitanga, Jaguaraci Nunes, Letícia Valéria, Lúcia de Jesus, Luísa Miranda, Marcos Correia, Maria Costa Santos, Maria Portugal, Marina Ribeiro, Marta Maria, Miriam Ferreira, Natanael de Pernambués, Oswaldo Carlos, pedindo a inclusão de seus nomes na cadeia da prece poderosa no livro dos anjos. Tânia da Conceição, Viviane Menezes, Wilson Souza e vários outros nomes de todo o Brasil que chegam para colocar no livro dos anjos. Já temos mais de 20 mil nomes nos 2 livros que estão na catedral e na sede. Bem-aventurado é aquele que crê como eu creio, que vê como eu vejo. Lisângela Santos, bom dia. Na santa paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia, Lisângela. Iraci, Tatiane, bom dia. Família linda, que é a família do show da bênção. Espírito Santo. Amanhã é quarta-feira, dia 22. Eu quero pedir ao povo da nossa Catedral da Bênção e da sede no bairro da Liberdade: não falte amanhã. Por que, missionário? Eu quero amanhã ministrar, por uma divina revelação, a unção profética da sabedoria. É algo que eu já faço há 30 anos, mas amanhã será porção dobrada. Se vocês chegarem na catedral ou na sede, há mais de 20 anos, nós temos uma faixa amarela linda na parede da catedral, da sede, dizendo a unção da sabedoria. É a unção mais preciosa que existe. Repito, é a unção mais preciosa que existe. Por quê? Porque nos dias de hoje, eu preciso de sabedoria, muita. Não sabedoria que vem do banco de uma faculdade ou de um colégio, ou de um coach. Sabedoria mais do que tudo isso, espiritual. Nos dias de hoje, o pastor precisa de muita sabedoria para estar diante do rebanho. O líder, a líder, viu, Marilúcia Santana Moreira? O estudante precisa de sabedoria, o professor, a professora, porque os dias são de trevas. E se não tiver sabedoria, a casa, os sonhos,
e projetos se desmoronam. E não é sabedoria acadêmica. O que nós aprendemos na faculdade, no colégio, é conhecimento da vida cotidiana. A sabedoria é algo sobrenatural, é campo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mãe precisa de sabedoria para estar diante dos filhos e filhas. O marido diante da mulher. Tem cada homem burro, rapaz, cada mulher burra, desculpa a expressão. A Bíblia diz que a mulher sábia. O que a Bíblia fala? A mulher sábia edifica a casa. A tola, a abestalhada, destrói com as suas mãos e depois vai para a igreja fazer campanha e corrente. Aí é tarde demais, leite derramado. As autoridades precisam de sabedoria. Eles têm conhecimento político, conhecimento acadêmico, às vezes são PhD, mas não têm a sabedoria como tinham seus avós e pais para viver, saber entrar e sair aonde quer que seja. Sabedoria não compra em faculdade e nem com dinheiro físico. É algo que vem do mundo espiritual, do terceiro céu. Pedro era um homem que mal sabia escrever e ler, mas tinha sabedoria. E tantos outros que a Bíblia nos revela. E neste fim de tempos, precisamos de muito mais sabedoria para saber entrar e sair aonde quer que seja. O noivo precisa de sabedoria para administrar a noiva e ela também, porque senão o noivado é levado pelas ondas da vida. A Bíblia diz que o espírito da sabedoria estava sobre Jesus. Capítulo 11 do Evangelho de Isaías. Isaías 11. Até o homem Jesus precisou de sabedoria. E sabe o que a Bíblia revela? Quem não tem, peça a Deus. Aí não quero pedir, querem ir receber apenas, tem que pedir a Deus. Equilíbrio, sabedoria. Pastor tem que pedir a Deus sabedoria, evangelista, ministros do evangelho. A gente vê cada ministro do evangelho agressivo, burro, ganancioso, avarento, aí não flui. Ele vai continuar pedindo, chorando, reclamando, murmurando, ainda vai para o inferno com suas blasfêmias psíquicas. Tem que ter sabedoria. Desde a minha conversão que eu peço a Deus sabedoria. E por isto estou aqui, há 55 anos que eu aceitei Jesus. Deus me deu o dom da sabedoria para administrar rebanho, dinheiro e tudo da minha vida. A sabedoria que vence é a que vem de Deus, que não é terrena nem animal, ela é espiritual. Às vezes você entra em uma empresa, em uma firma, começa a trabalhar, mas não tem sabedoria. Dali a pouco o patrão te mostra o olho da rua. Deus te deu o trabalho, o emprego, mas você não teve sabedoria para saber conviver com as pessoas. E aí volta para a igreja para fazer campanha e corrente. Não vai funcionar se você não tiver sabedoria.
não é ser sabido, nem sabichão, nem sabidão. Tem pastor que acha que é sabidão. Dali a pouco a casa espiritual dele é na areia, desmantela tudo, perde dinheiro, perde carro, perde família, perde a moral, perde a autoridade, perde a saúde e ganha o lago de fogo e enxofre. Os nossos pais e avós não eram evangélicos, mas eram pessoas simples, sábias, e edificou famílias. Hoje a pessoa às vezes tem um filho e não sabe cuidar porque não tem sabedoria. E nestes dias em que nós estamos vivendo, eu preciso orar e pedir sabedoria para estar diante da família, diante dos amigos. Porque às vezes você transforma o amigo em inimigo, porque não tem sabedoria para lidar com as drogas, para lidar com o mundo sexual, que está uma desordem, com os filhos, os jovens, os adolescentes que estão aí desmiolados. E se o pai, a mãe, a tia, a avó não pedir a Deus sabedoria, não rompe, tudo vai desmoronando diante da sua cara, na sua barba. Então, fique comigo aqui. Eu vou pregar sobre 2 Crônicas, capítulo de número 1. Tá bem? Não tem sabedoria? Peça a Deus, porque Ele te dá, porque o Espírito Santo é o Consolador e é o Pai da sabedoria, Brasil. Sede de ti, Espírito Santo. Pastor, mãe de família, pai de família, empresários, tem que ter sabedoria para administrar, o din-din. Você já viu aquela pessoa que ganha 50 mil por mês e deve a todo mundo? E às vezes você conversa com uma irmã que ganha um salário mínimo. Ela vive uma vida melhor do que aquele empresário. Ganha pouquinho, salário mínimo. Mas a casinha arrumada, o botijão de gás cheio, não tem gato de água, não tem gato de luz, é dizimista fiel, ainda dá oferta e ainda ajuda os filhos mau caráter, que se perderam por conta deles. E às vezes aquela irmãzinha simples, rapaz, ganha um salário mínimo e vive melhor do que muita gente que ganha muito. Uma senhora me dizia, eu ganho 25 mil por mês. Olha que coisa, rapaz. E tem mês, missionário, que eu tenho que tomar dinheiro emprestado para pagar o ônibus. Falei, mas a senhora não tem carro? Não, ando de ônibus, porque quando eu vou receber, os agiotas estão em volta de mim já há muito tempo, missionário. Falta sabedoria para administrar o dinheiro. Aí perde tudo. Você já viu aquele empresário que faliu? Falta de sabedoria. Às vezes a pessoa ganha uma bolada, perde tudo, falta de sabedoria. Deus tem me dado o suficiente, mas Ele tem me dado também a sabedoria. Para mim estar aqui falando para o mundo todo, não é porque eu sou bom ou sou melhor do que os outros, não. Porque Deus me deu o equilíbrio, a sabedoria, para estar aqui falando das grandezas de Deus. Viu, Gênison? Tenha sabedoria para administrar sua vida. Viu, Jaira Castro? Gênison Souza? Não tem?
Ah, missionário, eu não sei lidar com isso. Peça a Deus sabedoria. Tá bem? Vamos cantar com Miriam. Você sabia que Miriam teve sabedoria e depois perdeu a sabedoria? Misericórdia. Ela se rebeliou contra o irmão mais velho, Moisés, que era o pastor dela. Ela ficou leprosa. Durante um período de sua vida, Miriam tinha sabedoria. Mas depois ela perdeu por causa da vaidade, da ganância. Ela ficou leprosa porque desobedeceu o pastor. Ela desobedeceu os princípios estabelecidos de Deus para o seu irmão Moisés. Vigie, viu, Edneide? Viu, Marta? Viu, Raul? Para que você não perca a bênção da sabedoria. Mas vamos cantar com ela. Miriam. Até o momento do cântico de Miriam, ela estava cheia de sabedoria. Depois que ela achou, né, que ela era maior do que o irmão, aí ficou leprosa. Tome-lhe! Deus abençoe a evangelista Estela de Matos. Bom dia, Espírito Santo. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na... Gente de todo o Brasil pedindo e dizendo: coloque o meu nome no livro dos anjos para Deus me dar sabedoria com os problemas que eu estou enfrentando na vida sentimental, no casamento. Amém. Bom pedido. Estava evangelizando ontem na Liberdade, preguei o verbo ao jovem afastado e ele disse que vai para a igreja missionária. Que bom, Helenilson. Deus te abençoe, filho. A paz, missionário. Peço cobertura espiritual, socorro e sabedoria pela vida de Indira Nascimento, Josias, Indiraci, restauração física do irmão que está hospitalizado, Nivaldo Martins Fontes. É verdade, rapaz. Pastor Nivaldo é pai do nosso pastor Libni. Ele está internado no hospital e ele precisa sim das nossas orações. Ontem eu mandei para ele uma mensagem, orei por ele. Vocês orando, ore pelo nosso pastor Nivaldo Martins Fontes. É o pai do Libni, é o avô dos meus netos. Ore por ele para que Deus restitua a sua saúde. Dani está dizendo: a paz do Senhor, bispo. A paz, Dani. Mas voltando o pedido aqui de oração para o pastor Nivaldo Martins Fontes, tá bem? Peça por ele, como eu também estou pedindo desde ontem. Peço oração por minha filha Alice, ela só tem 1 ano e 10 meses, mas nasceu com problemas respiratórios. Tá bem, Dani? Deus te abençoe, filha. Marta Vidal, ouça este programa desde o começo, viu? Por isso que eu falo com vocês e eu não posso deixar de falar. Ajuda-me a continuar aqui. Como missionário, mande uma oferta, um voto, um dízimo. A sua semente no altar será mais do que semente. Será uma árvore frutífera. Por que árvore frutífera? Porque a terra aqui não é areia nem lama, é terra boa.
Você planta uma semente e colhe 100 vezes mais para você e o reino de Deus. Aprenda aonde colocar a semente. Hoje existe malandros, picaretas, avarentos, gananciosos, pessoas que não pregam a palavra de Deus coisa nenhuma. Pagam os empresários de comunicação, mas não pregam a palavra. Falam deles, de suas revoltas, iras, ganâncias, menos a palavra de Deus. Então saiba pôr a semente em quem sabe semear, para formar uma árvore de vida e não a árvore seca. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Examine os espíritos, prova os espíritos e saiba onde colocar a sua semente, para você ver os frutos e glorificar a Deus. Ouviu o que eu falei? Nós estamos por uma rede internacional. Eu sou um dos poucos pregadores do Brasil que conquistou esta vitória. Ajuda-me a continuar aqui. Mande uma oferta, seja R$50, R$100, 200, 500, seja um dízimo de uma bênção. Ouviu? Ou mande uma oferta Isaac. Isaac é aquela que dói. É aquela que você entra no quarto, mistura baba com lágrimas, como Jesus misturou suor com sangue por nós. Feche a porta do quarto e faça um voto por aquela filha, aquele filho, aquela pessoa da família que está doente. Faça um voto forte, um Isaac, como Abraão fez. Porque Abraão hoje é falado, comentado no mundo todo. Ele ofereceu o Isaac dele a quem ele mais amava. Nem Sara ficou sabendo. E nem podia saber, porque a aliança era entre Deus e Abraão. Sara entrou de gaiata. É isso mesmo que você ouviu. Então, faça como fez Madalena, a mulher pecadora, entregou o vaso cheio de perfume, que era a sua poupança para o fim de sua vida. Ela entregou tudo a Jesus, quebrando o vaso de mármore, derramando o unguento nos pés de Jesus, a ponto que Judas reclamou. Jesus falou: aonde for pregado o evangelho, vai ser dado o testemunho. Faça como fez Ana, que ofereceu Samuel antes de nascer. A viúva de Serepta, que ofereceu o último pão, a última caneca com água. Faça como fez Raabe, que escondeu os espias no telhado da casa, correndo perigo de vida. E tantos outros que a Bíblia nos revela. Oferta Isaac, viu, Joelma Lopes? É aquela que dói. E às vezes Deus pede, mas a pessoa tem um coração de pedra e diz não. Oferta Isaac não é dízimo. Dízimo é uma coisa, oferta é um voto com lágrimas. Que às vezes você tira da sua economia, da sua aplicação, o seu investimento e consagra a Deus pela obra dele. Não é colocar o Isaac na mão de pilantra, não. Colocar o Isaac em terra produtiva que você vem e vê. Ouviu o que eu falei? Deus me deu uma revelação alguns dias atrás de um gasofilácio de ouro com a estrela de Davi brilhando no canto de uma sala ao lado de um sofá bege, dando uma bênção de riqueza encoberta e de tesouro escondido, para quem crê. Deus me deu o dom da vidência, para ver, ouvir
discernir e passar para o povo dele o campo espiritual. Coloquem aí para mim o número do Pix, 7199186232. Porque em seu nome, missionário Daniel de Oliveira, porque chega em minha mão e eu pago compromisso todos os dias. Ouviram o que eu falei? Oferta Isaac é um voto. É um voto. É um voto que dói. Esta semana mesmo vou estar em Brasília, quinta, sexta e sábado. Eu faço oferta Isaac 2 vezes por ano. E Deus tem respondido e correspondido e abençoado. Atentai. Às vezes ele te pede, mas você fecha o coração e fala para outras pessoas, aí o diabo entra e não deixa você fazer aquele voto com amor. Tá entendendo, Dani? Roseli? Às vezes Deus pede. Não é para todo mundo que ele pede, não. O voto Isaac é um voto de lágrimas. Tá bem? Você já fez, evangelista Virgínio, algum voto Isaac em sua vida? Às vezes você é dizimista, ou não é? Às vezes você entrega ofertas, ou não entrega. Mas às vezes para uma grande bênção, precisa fazer Deus levantar do trono. A oferta que Deus fez, que Deus levantou do trono para atender Abraão. Você já imaginou o voto que Jeová fez de mandar o unigênito filho morrer na cruz por nós? Maior de todos os votos, Isaac, de Jeová. Você crê no voto? Poder do voto é mais forte do que o poder do louvor e da imposição de mãos. Porque o voto você arranca de dentro de si e apresenta por uma obra internacional de salvação. Tem pastor que nunca fez voto, Isaac. Tem pastor que nem dizimista é. É hipócrita porque prega, vive do dízimo, mas não é dizimista. É roubador. Está passando para as ovelhas o que ele não pratica. Todo pastor tem seu salário, sua retirada, a não ser que seja um picareta mesmo. Mas o homem de Deus, que tem compromisso com Deus, Sulamita Reis, ele é dizimista. Você é dizimista, Sulamita Reis aí de Belo Horizonte, ou não? Então, aprenda a romper com a ganância e a avareza. Eu quero orar por vocês, coloque aí o hino do momento da oferta. Voto com Deus. E se Deus mandar, mande para o 71991862. É o Pix do programa que abala o Brasil. Bom dia, Espírito Santo. Coloque aí. Eu venho trazer para o meu Salvador. Eu profetizo a bênção do ouro, da prata, do diamante, da esmeralda, do rubi, do cristal. Eu profetizo a bênção do gasofilácio de ouro dentro desta sala, ao lado deste sofá cor bege. Eu profetizo o dinheiro desamarrado, desembaraçado da Justiça Federal, Trabalhista e Comum. Eu repreendo a Maria Mulambo, Exu do Lodo, Tranca-Rua, o demônio de agiota que prendeu e destruiu esta pessoa, agiota legalizado e agiota que não é legalizado. Eu repreendo este demônio do desemprego, da fome. Eu liberto a mão daquele juiz avarento
daquele advogado para que esta pessoa receba o que ela tem direito diante do voto desafiador. Que todos recebam a bênção da prosperidade. Eu desamarro daquele pé de piaçava, mandacaru, sucupira, abacateiro roxo, jaqueira mole. Eu desamarro aquele espírito maligno que amarrou a vida financeira desta pessoa desde os seus tataravós. E profetizo prosperidade e o melhor final de ano que está batendo a porta. Em nome de Jesus, aquele dinheiro da aposentadoria, da venda daquele imóvel, da compra, seja desamarrado. O amarrio que está naquele lote, naquela fazenda, naquele apartamento, naquela casa, naquele carro, naquele avião, naquele navio que está apodrecendo, que a bênção da prosperidade os envolva em nome de Jesus. Levante a mão e profetiza: eu recebo. Recebe, Raimundo, Helenir, Lívia, receba a bênção da prosperidade em nome de Jesus. Faça seu voto, Isaac, abra o seu coração, deixa Deus trabalhar, não impeças, tira a pedra e deixa Roseli Santos, o Espírito do Senhor, responder e corresponder com você, tá bem? Este é o Bom Dia, Espírito Santo. Abençoando seu pão de cada dia, abençoando. Abra sua Bíblia. Abra a Bíblia, Fabiana, Tânia, Tereza, Ana, Angelice, Roseli, Edneide, Paulo, Roberto, Magalhães. Abra a Bíblia aí, Magalhães. André, Sebastião. Ô, Sebastião, abra sua Bíblia. Levanta deste sofá. Tem gente que não abre a Bíblia para nada, só fica no celular. O celular vai te levar para o inferno. Davi Miranda dizia, o missionário Davi Miranda, que a televisão era besta. Mas hoje as bestinhas estão na mão de muita gente, que vai lhe levar para o inferno. Tem gente que não ora mais, tem gente que não vai mais para a igreja, é só futucando o celular. Tem gente que até na igreja o pastor está pregando e eles estão lá acessando as redes e às vezes falando até imoralidade dentro da igreja. Vigia, viu? Para que este celular não te leve para o inferno. Tem pastor que não lê mais a Bíblia, pastora, que entrou o demônio do vício do celular, do computador, não lê a Bíblia, não ora, não jejua, tornou-se um escravo. Celular também é uma idolatria do século que nós estamos vivendo. Idolatria não é só imagem de escultura. Idolatria é aquilo que você põe na frente de Deus e que te atrapalha o relacionamento com Deus. Tá entendendo? Este celular pode te levar para o inferno. Ou este computador. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para se santificar, orar e buscar a Deus. Misericórdia. Misericórdia mesmo, Helenir. Você sabe por que eu estou falando. Não há mais comunicação na família. Pastores que têm título e não lê mais a Bíblia, no momento que vai para o altar, pega um versículo perdido, porque não se preparou. Apresentadores de programas de rádio, de televisão, que nem lê a Bíblia, nem entende nada da Bíblia e cata um versículo aqui, outro ali, porque é escravo da idolatria.
do celular. Davi Miranda dizia que a televisão era besta. E hoje o celular, às vezes, é uma bestinha, viu? Pequeno furo leva o navio ao fundo do mar. Abra sua Bíblia, o livro. Tá entendendo, Elenir? Se liberte, viu? Senão você vai atravessar uma rua, vem um carro, te atropela. Porque você tá ligada no celular. É idolatria, viu? Tem gente que na igreja tá futucando o celular. Os jovens estão perdidos por causa disso. Às vezes fazem até sexo online. Poucos pregam sobre estes assuntos. Eu posso pregar porque eu sou liberto. Eu dou o que tenho. As pessoas têm que dar o que têm. Tem pessoas que só dão raiva, ódio, vingança, perseguição, estão me perseguindo. É porque não medita na lei do Senhor. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo de número 1. Salomão pede a Deus sabedoria. Olha o que foi que ele pediu. Ele poderia ter pedido riqueza ou riquezas. Ele poderia ter pedido a morte dos inimigos. Ele poderia ter pedido fazendas e propriedades. Mas ele mexeu com a alma de Deus, as emoções de Deus. Naquela mesma noite, qual noite? A noite que nos revela do versículo 1 do capítulo 1 ao versículo 6. Naquela noite, a noite da oferta de sacrifício, a noite da oferta Isaac, a noite da oferta amorosa voluntária. Naquela noite, depois da oração, depois da oferta queimada no altar. Capítulo 1, 2 Crônicas, Soraya está colocando ali. Sua Bíblia está aberta, Soraya? Ou você está repetindo o que eu falei? Seja relógio de repetição não, viu? Naquela mesma noite, sempre haverá a resposta de Deus na noite. Por isso que em uma noite dessa, Deus me mostrou o gasofilácio de ouro com a estrela de Davi que brilhava no canto de uma sala ao lado de um sofá bege. Pude discernir a cor do sofá e o brilho da estrela. Deus me deu a vidência para ver. Deus me deu a audição espiritual para ouvir e para passar para o Brasil todo o que o Senhor comunica, que pode te ajudar, se você crer. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão. A poucas pessoas Deus apareceu. A Abraão Deus apareceu. A Moisés Deus apareceu pelas costas. Mas Salomão aqui, a Bíblia diz que Deus apareceu para ele em figura. Mas a Bíblia diz que Deus apareceu para ele. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede-me o que quiseres que eu vou te dar. Pode me pedir. Você me agradou com a oferta, Isaac. Você me agradou com dízimo e oferta de sacrifício. Eu recebi a fumaça do sacrifício, cheiro agradável. Então pede-me o que tu queres, Salomão. O que é que você quer? Deus sabia o que ele ia pedir.
porque Deus é onisciente. E Salomão disse a Deus, olha o que ele falou, ele reconheceu a bênção do pai Davi, ele sabia que o pai foi abençoado. Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Eu nem pedi, o Senhor me fez rei. A minha mãe Joquebede, ele quis dizer, Joquebede não. Como a mãe de Davi chamava, rapaz? Oh, meu Deus, esqueci o nome da mãe de Davi. A minha mãe adulterou com meu pai, mas mesmo assim o Senhor me escolheu. O Senhor me fez rei em seu lugar. Eu nem pedi, o Senhor fez-me rei. Confirma a tua palavra dada a Davi, meu pai. Olha o que Salomão falou. Lembra da palavra que o Senhor deu a Davi, meu pai? Confirma a palavra. Salomão estava cheio de autoridade espiritual. Podia estar, sim, porque ele ofereceu sacrifício, oferta. Então ele podia falar com autoridade. Porque tu fizeste rei sobre um povo numeroso, me fizeste rei sobre um povo tão grande. Como pó da terra. Aí ele pede a Deus o que eu preciso continuar pedindo. Porque o mundo jaz no maligno. E se nestes dias eu não tiver sabedoria, eu me perco. Precisamos de sabedoria. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Ele pediu duas coisas. Eu quero sabedoria e conhecimento. Eu quero conhecer como administrar. Obrigado, Sulamita. A mãe de Salomão, Betseba. Mesmo que a mãe de Salomão foi uma adúltera, mas Deus perdoou. E Deus teve misericórdia. E deu do útero daquela adúltera um filho rei, convertido, e que sabia pedir a Deus. Dai-me sabedoria. Você precisa de sabedoria, Valquíria. Moura, Sulamita, João Vitor, Soraya. Sabedoria que não alcança no banco de uma faculdade, nem de um colégio, nem de um doutorado, nem de um mestrado, nem de uma pós-graduação. Deus tem me dado sabedoria desde a minha infância. Não sei se é porque a minha descendência é judaica, mas Deus me deu sabedoria administrativa e financeira, como administrar as moedas que chegam em minhas mãos. E ele pede a Deus sabedoria, porque nos dias de hoje, nesta turbulência, nesta agonia que vive o planeta, eu preciso de sabedoria. A mãe precisa de sabedoria para administrar seus filhos, adolescentes, crianças ou maduros. A esposa precisa de sabedoria, senão ela perde o esposo, e o esposo a mesma coisa. O pastor precisa de sabedoria, porque senão a igreja fecha e ele é o último a sair chorando. O professor, o empresário, às vezes o empresário ganha milhões, mas perde tudo porque não teve sabedoria espiritual para administrar a empresa, os funcionários, os contratos. O político precisa de sabedoria para reeleger. Não a sabedoria avarenta, mas a sabedoria de Deus.
Sabedoria não é ser sabichão, ou sabidão, ou sabidona. Tem gente que fala, eu sou sabido. Não é ser sabido, ou sabichão, ou sabidão, ou sabichona, não. É sabedoria, com equilíbrio, olhando para o passado, para o presente e vigiando para o futuro. O homem que edifica a casa na rocha, ele é sábio. Que edifica na lama, ele é um burro. A Bíblia diz que a mulher tola, ela destrói o lar. A mulher sábia edifica. Às vezes tem muitas irmãs que perdem o marido. Sabe por que ela perde o marido? Porque não é sábia. Em vez de estar cuidando também da casa com sabedoria, está na igreja orando para tudo. Tem um tempo determinado. Tem tempo de ir para o monte, tem tempo de orar. Mas tem que ter o tempo determinado para cuidar da casa, da família. O marido chega em casa cansado, rapaz. Cadê a janta? A mulher está lá na igreja orando. Vigia, viu? Vigia! Está fazendo uma campanha. Tenha o tempo da campanha e o tempo de administrar. Da 11 da noite a esposa não chegou. Estava na igreja do reprepré. Aí seu marido vai lhe dar um reprepré porque é vizinha. Vai cuidar da sopa dele. Aí depois você vai fazer campanha na igreja. Vai. Deus não vai te atender, não. Porque Deus te deu a bênção. E você, com sua rebeldia, fanatismo, perdeu a bênção. Vigia, viu? Sai dela, povo meu. Culto tem que ter hora de começar e de terminar. A não ser um caso excepcional. Saiba administrar seus filhos, sua casa, seu dinheiro. Porque senão você estará edificando na lama. Não tem sabedoria, Josélia? Não tem sabedoria, Thaís? Fabiana? Entra no quarto, põe a cara no pó, mistura lágrima com baba. E peça a Deus sabedoria para suportar, administrar, viver. Já viu aquela pessoa que já está no segundo, no terceiro, no quarto casamento? Às vezes foi falta de sabedoria. Entregou para a vizinha, entregou para o vizinho. Falta de sabedoria. E nos dias em que nós estamos vivendo, precisamos de mais sabedoria do que precisava Salomão. Sabedoria, equilíbrio, cabeça fria, controle. Está entendendo, Jorge Almeida? Você é um homem sábio, Jorge? Ou é um sabidão? Se for sabidão, vai quebrar a cara. Se for sábio, Deus vai te ajudar na construção de tudo na sua vida. Aqui é pregador da década de 60, viu? Eu prego que muitos não podem pregar. Então Salomão disse, hoje não tem mais Salomão, mas nós estamos aqui clamando por sabedoria para chegarmos no final e ver a obra que fizemos com a misericórdia e a sabedoria de Deus em nós. Até para colocar a sua semente, coloque em ministério que tem sabedoria, para que haja retorno para a sua vida. Se você coloca na lama, você recebe lama. Se você coloca em areia, recebe areia nos olhos. Se você coloca na mão de bandido, você não vai receber nada, talvez prisão eterna.
Saiba onde pôr a sua semente. Examine, prova os espíritos. Tem pastor que levanta a oferta para pagar programas de televisão e outros programas. E às vezes não tem sabedoria, então não tem retorno. Põe a semente e às vezes nem pregam nada, cata um versículo aqui, outro ali. Tem que pregar a palavra, abrir a Bíblia, pregar o texto para edificar. A água tem que ser corrente, o pão tem que ser fresco. O Belém tem que estar diante de nós para alimentar as ovelhas. Às vezes você ouve pregadores pregando, cata um versículo aqui, cata outro versículo ali. Manda ele abrir a Bíblia e pregar um texto, um contexto, para saber por que Deus falou, a quem falou, por que falou, em que época falou. Prova os espíritos. Por isso que eu falo com vocês, me ajude a continuar aqui. Eu posso te ajudar. Deus me deu o dom da fé, o dom da ciência e o dom de discernir espíritos. Então Salomão disse, dai-me sabedoria e conhecimento. Ele queria conhecer como administrar e a sabedoria do céu. Por isso, meu irmão, que ele arrebentou, mais do que o seu pai Davi, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Olha essa, para que ele queria sabedoria, viu, Iraci Alves, Dani Carvalho? Para que eu possa julgar este tão grande povo. Então Deus disse a Salomão, porquanto houve isso no teu coração, e não me pediste riqueza, fazenda, honras, nem a morte dos que aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste sabedoria e conhecimento para poderes julgar meu povo. Deus falou, você pediu sabedoria para resolver o problema do meu povo. É o que eu preciso cada dia mais. Aí veja o versículo 12. Atenção Bahia, Brasil. Atenção África, Europa, Ásia. Atenção povo aí da Sibéria que estão me acompanhando, de Porto, em Portugal, em Lisboa, em Madrid, na Espanha, em Boston, nos Estados Unidos, aí em Lima, no Peru, aí na cidade do México, no Grande México, aí na Bolívia. Deus está falando com a terra. Terra, 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 ouve a voz do Senhor. E se for necessário, como eu falo do capítulo 18 de Apocalipse, sai dela, povo meu, da Babilônia, da confusão. Procura alimento que alimenta, pasto verde, água tranquila, para você ser uma ovelha forte, inteligente e sábia. Não é sabidona, não, é sábia, sabedoria do Espírito. Olha o versículo 12. Sabedoria e conhecimento te são dados. Deus falou, eu vou te dar sabedoria, porque você pediu. E te darei riquezas. Sabe o que é riqueza? A riqueza é encoberta e os tesouros das escuridades. Ele só dá a sábio. Porque se ele der a burro, a ganancioso e avarento, ele vai se matar. Por isso que há diferença de ministério, de pregador. Deus conhece o propósito do coração. E às vezes o pouco com Deus é muito. Sabedoria e conhecimento são dados, te darei riquezas, fazenda. Sabe o que é fazenda? Propriedades. Está entendendo, Gênio Oliveira? São dados, te darei riquezas, fazendas, honra. Você será uma pessoa honrada. Tem pastor aí hoje que é desonrado, porque pediu, prometeu e não fez.
Aí é desonrado, né? E em várias outras áreas. Honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti, Salomão, não vai haver, porque você me pediu com muita graça, sabedoria para administrar o meu povo. A esposa precisa pedir sabedoria para estar diante do esposo, dos filhos. A professora, o professor, o educador, o advogado, o juiz, o pai, a mãe, o noivo, o namorado, o genro, a nora, a sogra, precisa de sabedoria. Tem muita gente que fala pelos cotovelos e desmorona o passado, o presente e o futuro. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica. Às vezes tem que colocar um freio na língua para saber aonde falar e como falar e o momento de falar. A sabedoria de Deus edifica a casa sobre a rocha. Quantas mulheres estão sozinhas e hoje, hein, fazendo campanha igual uma desesperada, porque não foi sábia para edificar a vida espiritual, conjugal, e o marido se pirulitou com a colega de trabalho porque ela dava mais atenção. Nada, missionário, porque ele é sem vergonha, não, porque você não soube e nem pediu a Deus sabedoria, homem e mulher assim. E nos dias de hoje são piores ainda. Precisamos de sabedoria para manter também um rebanho unido na igreja. Eu quero amanhã, atenção Salvador, atenção Salvador. Há 30 anos atrás, veio para mim, e vocês que vão à catedral e à sede sabem, a revelação da unção da sabedoria, todos os domingos, primeiro dia da semana, o povo da catedral e da sede recebe a unção da sabedoria, e eu recebo todos os domingos. Evangelista Edson sempre me unge, ou quem está com o cálice da unção da sabedoria. Tem sabedoria que é tem unção que é para a cura, libertação, mas a unção da sabedoria, Deus me deu a revelação há 30 anos atrás. Quem chega na catedral e na sede vê lá a faixa, unção de sabedoria todos os domingos. Porque nós nunca precisamos tanto de sabedoria como nos dias atuais. E eu recebo todos os domingos. E atenção, porque amanhã, viu, Alice, é uma unção especial. Eu vou ungir todo o povo na catedral e na sede à noite com a unção da sabedoria. Tirando toda demanda, todo espírito de sabichão, de sabichona, e trazendo a revelação da sabedoria, para você saber entrar e sair aonde quer que seja. Amanhã, Deus me deu esta revelação na semana passada para ministrar esta unção especial. Tem pastor que precisa de sabedoria, por isso que a igreja está vazia, porque ele não tem sabedoria. Ele não administra nem os de casa, como vai administrar a casa de Deus. Amanhã, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Talvez seu filho que casou agora, talvez alguém da família que se empregou agora, precisa desta revelação. E amanhã, eu quero ministrar. Amanhã eu quero ministrar. Eu mesmo, a unção da sabedoria. Deus vai mudar o seu rumo e destino. Às vezes esta doença que está em seu corpo, Virginie, é falta de sabedoria.
porque o médico te aconselhou e você acha que sabe mais do que o médico. Amanhã, catedral e sede vai abalar, porque a palavra revelada veio a mim para esta quarta-feira, dia 22. Dia 23, nós vamos viajar para o encontro de liderança em Brasília, para buscar a glória e a presença de Deus. Tá bem? Amanhã, Catedral da Benção, Largo das Sete Portas, 446. Lima e Silva, 116. Leiam. E leiam também, sabe qual texto? Vou dizer para vocês. Isaías capítulo 11, que fala que o espírito da sabedoria estava sobre o homem chamado Jesus. 6h40. Vamos falar com Deus. Povo lindo, que estão recebendo porção dobrada do Espírito. Desperta, Brasil. Neste momento em que formamos a maior corrente espiritual de mãos dadas do Brasil, Europa, Ásia, África e Oceania. Pessoas orando na janela, pessoas orando com a cara na parede, pessoas orando dentro do táxi, do ônibus, no manicômio, no presídio, ala masculina, feminina, pessoas orando no táxi, no Uber, no carro particular, no buzu, pessoas orando no vale, no deserto, no oásis, no pé do monte, no alto do monte, pessoas orando segundo a sua posição física e espiritual agora, pessoas que entendem o que eu prego, que creem, que patrocinam a rede internacional, dizimistas e ofertantes, pessoas que estarão enviando uma oferta Isaac para ajudar na maior missão da igreja na terra a evangelizar. Pessoas que vão estar conosco amanhã na catedral, na sede, para os grandes cultos da sabedoria, aonde estaremos ministrando esta bênção. Ó Deus, eu estou profetizando a unção sobre o óleo, as águas, carteiras, fronhas, roupa íntima, caixa com medicamentos. Pessoas que agora estão orando no hospital, entubados, às vezes até amarrados sobre o leito. Eu oro pelo pastor Ivaldo, pai do Libne, que está internado lá naquele hospital. Tenha misericórdia do teu servo, Senhor. Misericórdia, misericórdia. Pai Santo, eu abençoo a todos que formam esta corrente comigo, que estão enviando o nome para colocarmos no livro poderoso dos anjos. Abençoa todo este povo que estão compartilhando este programa, porque esta é a maior rede de mãos dadas do Brasil. Por isso que o Senhor me deu o tema Desperta, Brasil. Tem pessoas copiando este tema, mas o Senhor me deu ainda na minha infância. Desperta, Brasil. Pai, abençoa a tua igreja, o teu povo. Traga este povo amanhã para estarem na catedral, na sede. Dai sabedoria para eles, para esta mãe que precisa de sabedoria e misericórdia, para administrar filhas e filhos.
Esta mulher que está perdendo o marido porque não foi sábia, ou este marido perdendo a esposa, esta pessoa perdendo a propriedade porque não foi sábia, esta jovem perdendo a faculdade, perdendo o trabalho porque não foram sábios. Perdoa, tenha misericórdia e dai mais uma chance. Tua palavra diz que a mulher sábia edifica, e contas que estão destruindo com as suas mãos, porque pensa que é sabida, mas não tem a sabedoria de Deus, tem de outros conselhos errados. Pai Santo, aonde estiver chegando a minha voz, multiplica na alma desta pessoa a palavra profética de hoje, sabedoria. Deus proverá, Deus proverá. Estas pessoas que estão mandando o nome para o livro dos anjos são pessoas sábias, que entendem o que é a oração de um justo. Deus, eu abençoo os dizimistas e ofertantes, aqueles que estarão enviando uma oferta, Isaac, para manter a rede internacional. Eu oro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Compartilhe este programa, viu, Silvia? Tá entendendo, Silvia? E obedeça, viu? Seja rebelde à voz de Deus, não. Deus fala através da nossa voz. Compartilha, viu, Helenir? Peça a Deus sabedoria diante de qualquer circunstância. Tenha sabedoria para falar com seu médico, seu advogado, sua sogra, aquela mulher ruim. Vá com sabedoria. Senão ela te bate com a frigideira na cabeça, viu? Aí nasce um galo, misericórdia, e o galo canta, cruz credo. Peça sabedoria, pastor, porque você está perdendo o rebanho todo. Não é sabedoria para pescar no aquário, não, viu? Como tirar membros da outra igreja. Isso é sabedoria da ganância, da avareza. Peça sabedoria a Deus para saber aonde pôr a sua semente, para que você não ajude o reino de pilantras, mas ajude o reino dos céus. Está entendendo, Damiana? Você precisa de sabedoria, Damiana, para não se perder mais do que já se perdeu no passado. Deus ainda te socorre. Peça sabedoria. Compartilhe este programa. Aqui é a Universidade da Fé. O pregador é o evangelista Daniel de Oliveira, missionário da Ordem de Cristo. Alguém está falando ali, apóstolo Daniel. Não sou apóstolo. Eu sou um evangelista. Título não me faz. O que me faz é a unção e a autoridade de Deus. Tá bem? Meu abraço. Compartilha este programa. Deixa Deus te usar, viu, Joelma? Viu, Rita? Amanhã eu vou pregar sobre este tema, viu, Sulamita? Você vai para Brasília, Sulamita. Se for, nós nos veremos lá. Quinta-feira. João Vitor, Deus abençoe. Iraci, Deus te abençoe. Shalom, Brasil!